quem ainda não me conhece, eu sou a Anice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 6 do livro Cabocla. Mas, antes de eu começar o áudio, vamos continuar com aquela energia maravilhosa de troca, de gratidão. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Deixando seu like, comentando, eu adoro responder o comentário de cada um de vocês, compartilhando. Gente, vamos dar uma forcinha, compartilhe o canal, os áudios, me ajude a fazer o canal crescer novamente. Ele deu uma paradinha, como vocês já sabem, mas eu conto com a colaboração de vocês, certo? Então vamos indicar o canal nas suas redes sociais, me dê essa forcinha, eu fico imensamente agradecida. Se vocês quiserem me apoiar também, você pode se tornar um membro clicando no botãozinho aqui de baixo, seja membro, ou no botãozinho valeu, certo? Antes de eu começar o áudio, vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. Jussara vai morar com seu filho Manu e começa a trabalhar fazendo comida para os que estão no hospital. Aprendeu a fazer sopas e sucos. Depois de algum tempo, foi visitar o quilombo onde estavam seus filhos e conheceu sua netinha, filha de Toby, que havia nascido no quilombo. Também foi visitar a fazenda. Lá, viu que a situação estava muito mais precária do que antes. O capataz havia deixado os cachorros do lado de fora e os escravos não podiam mais ir à latrina à noite, tendo que usar a latrina interna. O cheiro era insuportável dentro da senzala. Depois de algum tempo, Jussara voltou à fazenda e viu que as coisas haviam mudado. O senhor e a sinhá tinham voltado da França e já não tinham mais os cães. Os feitores haviam sido mandados embora. Desmancharam a senzala e os escravos foram morar nas casas dos empregados e passaram a ajudar os senhores a melhorar a situação da fazenda, já que estes haviam sido roubados pelo capataz, mas tudo estava bem melhor do que antes. E Jussara se sentiu agradecida. Agora que vocês relembraram, vamos para o capítulo 6. Na enfermaria. Gostava muito de ir à escola, estudava com muita dedicação, maravilhada com tudo o que estava acontecendo. Aprendi a ler e a escrever com facilidade, porque em encarnações anteriores o fazia corretamente, como também sabia bastante do Evangelho e da Bíblia. Sei. Pensei, agora é o momento de viver o que reaprendo. A escola era simples, com muitas salas de aula. Éramos separados pelo grau de conhecimento. Ali tive noção de tudo, conhecimentos gerais, morais e evangélicos. Os professores eram atenciosos, prestativos, e eu me esforçava para compreender tudo, ou melhor, colocar em prática o que aprendia no meu dia a dia. E o meu trabalho dava-me boas oportunidades para vivenciá-los. Fiz muita amizade com os companheiros da escola. Conversávamos muito, trocando opiniões, querendo conhecer mais e viver de acordo com o que aprendíamos. Estudei por anos naquele local, até estar apta a frequentar outras escolas. Mas parei de estudar, optei por outra tarefa. Lembro-me com alegria dos anos em que estudei naquela escola, dos momentos felizes que ali passei. Nossa casa era muito agradável, com vários quartos, que eram cantinhos particulares de cada um. Manu tinha o seu, eu o meu, e conosco moravam mais 6 amigos, 4 senhoras e 2 rapazes. Cuidei do jardim por muito tempo. Este estava sempre na responsabilidade de um de nós, de preferência dos recém-chegados, por ser tarefa fácil e prazerosa. Cada um tinha em casa um a fazer para que nosso lar fosse agradável e ordeiro. Tornamo-nos tão amigos que passamos a ser uma família, e um tinha o prazer de ajudar, orientar o outro. Tornei-me muito amiga de Eleonor.
uma senhora que foi sinhá de muitos escravos. Ela era bondosa, mas o esposo não. Foi cruel para com as pessoas que o cercavam, como os escravos. Ela sofreu muito com ele e até recebeu agressões por defender os escravos. Preocupo-me muito com meu esposo. Ele está no umbral e sofre demais. E Leonor se queixava sempre. Eleonor, consolava-a, seu esposo um dia acabará por entender sua situação. Pedirá perdão, arrependido, e terá o socorro. A escravidão nos traz muitos sofrimentos. Negros encarnados sofrem muito por serem escravos. Desencarnados, temos visto os feitores e senhores sofrendo, e negros que não perdoaram. Se a abolição acontecer, creio que muitos problemas serão solucionados. Manu, que estava conosco, sorriu com seu modo amável. Convidado por nós a dar sua opinião, o fez nos ensinando. Todos os períodos que a Terra passou e passa nos são úteis, e não é a escravidão a vilã de todos os nossos problemas. Quem não quer perdoar não o faz nem por atos graves e nem pelos mais amenos. Como também aqueles que querem fazer maldade sempre acham como fazê-la. E se agora são cruéis com os escravos, é porque a escravidão fez parte de suas vidas. Países que não têm escravidão têm os mesmos problemas e dificuldades. Verdade? Indagou Eleonor. Tem os mesmos números de crimes, abusos, estupros, enfim, as mesmas ações erradas. As causas são inúmeras para os mesmos tipos de erros. Mesmo depois de anos que a escravidão for banida no Brasil, teremos, como agora, muitos imprudentes vagando, sofrendo, odiando, e o umbral com muitos moradores. Enquanto o homem não resolver trocar seus vícios por virtudes, aprender a amar e exemplificar os ensinos de Jesus, haverá sofrimentos. Mas não maldiga a escravidão. Está sendo um período de muito aprendizado, mas será uma marca em nossa bendita pátria. Uma marca dolorosa que ficará por muito tempo causando tristes consequências. Para alguns, incluo-me nestes, foi um aprendizado abençoado, ocasião de reparação em que aprendi a perdoar e a amar. Para outros, o remorso será como chaga viva a doer por anos. Muitos aprenderam a trabalhar, obrigados a servir, passando a amar todas as formas de ser úteis. Mas há também ódios que demorarão séculos para ser amenizados, gerando muitas obsessões, mas acabaremos nos amando como irmãos que somos. Eleonor estava sempre tendo notícias do esposo. Depois de muito tempo, com a ajuda de Manu, minha amiga teve permissão de socorrer o esposo no umbral, e ele ficou por anos na enfermaria do hospital, até que pôde reencarnar, esquecendo e assim ficando livre do remorso que o atormentava. Para muitos, a reencarnação é um bendito refrigério, porque esquecemos tudo e temos a oportunidade de recomeçar novamente. Como fiquei contente quando, recebida pelo orientador do hospital, ele me disse gentilmente: Cabocla, você trabalhará conosco 6 horas por dia. Irá cuidar da ala feminina da enfermaria 4. Lá estão as desencarnadas que vagaram tempo por entre os encarnados e no umbral. Tiveram seus momentos difíceis de colheita da imprudente plantação que fizeram quando estiveram no corpo físico. Agora, aqui conosco, tentamos auxiliá-las do melhor modo possível. Dividia bem meu horário e tinha bastante tempo para o lazer, que passava com colegas ou na terra, com meus filhos e amigos. Sempre fazia meu trabalho com ânimo e quase sempre voltava para casa cansada, mas, após um suco ou um caldo, ia descansar e me refazia rapidamente. A necessidade de alimentar-se ou não varia de acordo com o aprendizado de cada um. Quem já aprendeu a se revitalizar, a retirar energia do meio ambiente pela absorção dos princípios vitais da atmosfera, certamente não terá mais que se alimentar. Nota do espírito. Foi este um período em que me senti muito útil, em que ao lidar diretamente com as pessoas, ao ter contato com grupos de desencarnados heterogêneos,
Tive conhecimento da alma humana, aprendendo a lidar com muitas situações. Sempre me lembrei com carinho desses anos em que lá trabalhei, aprendendo a servir com amor. Todos os dias, ao entrar na enfermaria, cumprimentava-as sorrindo. Bom dia. Nem sempre recebia resposta. Ia de leito em leito, limpava-as, ajeitava-as. Algumas eu tinha que alimentar, a outras eu só servia os alimentos, falando de assuntos alegres, de Jesus. Algumas me escutavam, umas pareciam me ignorar. Outras, já se sentindo melhor, conversavam comigo, queixando-se ou falando do que as preocupava. Tia Ninha era jovem ainda, desencarnou aos 22 anos. Era uma mulata bonita quando o senhorzinho, filho do dono da fazenda em que ela morava, veio da capital, onde estudou, e se engraçou com ela. Como tia Ninha não queria nada com ele, o senhorzinho vendeu seu companheiro e seus 2 filhos. Revoltada, louca de ódio, aceitou ser amante dele, esperando a oportunidade de se vingar. Ela veio no 7º encontro. Conseguiu se apossar de um punhal dele e o golpeou no pescoço, matando-o. Depois tentou se suicidar, cortando os pulsos. Mas não morreu. Foi socorrida por uma negra que os atou, estacando o sangue. Foi presa pelos feitores, levada para uma cela, um local fechado por grades onde ficavam presos os escravos rebeldes. Os senhores foram para a cidade enterrar o filho, e ela ficou aguardando o castigo, que deveria ser terrível. Ficou passiva. Havia se vingado. Os senhores demoraram na cidade, e os feitores a estruparam. Ela se arrependeu de ter tentado suicídio, mas não de ter matado. Estava grávida, e após ter sido violentada, abortou, desencarnando por hemorragia. Sofreu muito revoltada por anos no umbral, até que aos poucos foi abrandando seu ódio, reconheceu seu erro e pôde ser socorrida. Ela sofreu mais por odiar e não perdoar. Conversava muito com ela, animava-a, queria que entendesse que a vida não era só infelicidades. Acho, cabocla, suspirou tristinha, que não entendi o que a vida quis me ensinar. Na encarnação anterior a esta, fui um senhor que judiou muito dos escravos, separando famílias como forma de castigo, e nesta não aprendi a lição, mas quero aprender. Tia Ninha consolava-a. Ninguém precisa aprender sofrendo. Ânimo. Construa, ajude, repare seus erros com amor. Depois de algum tempo ali, teve alta e foi morar com seu pai, que era um orientador da colônia. Anos depois, veio despedir-se de mim. Cabocla, tive a bênção da reencarnação. Logo voltarei ao corpo físico. Serei abandonada por minha mãe. Irei para um orfanato. Espero que de órfão possa me tornar mãe de muitas crianças, que lá terão lar. Não quero ter filhos, mas sim ser mãe amorosa de muitos. Papai me ajudará daqui. Espero reparar meus erros com trabalho edificante. Só temo que, ao reencontrar antigos desafetos, o ódio ressurja. Quero aprender a amá-los. Sei que não é fácil. Aqui fazemos planos e no corpo físico muitas coisas podem mudar, mas volto à matéria confiante. O amor cobre multidão de pecados, respondi. Anula erros. Ame, tia Ninha. Tenha esse sentimento forte dentro de você. Desejo que, ao encontrar seus desafetos, você possa amá-los como irmãos. Almejei a ela e a muitos que iam reencarnar que aproveitassem bem essa oportunidade maravilhosa que todos nós temos. Cabocla, estou cansada. Quando irei sair daqui? Reclamava sempre uma senhora exigindo atenção. Quero mais atendimento. Aqui não me tratam como mereço. A senhora está sendo tratada igual a todos, respondia. O que deseja dessa vez? Ir para o céu. Já fiquei muito aqui no purgatório. Não se iluda, dona Ana. Não existe céu como pensa, e aqui é um lugar de recuperação, explicava. Você mente como todos.
gritava ela. Existe o céu, e eu quero ir para lá. Mereço. Quando não conseguia, pela minha pouca experiência, resolver casos como esse, Dr. Antônio, médico que visitava todos os dias as enfermarias, conversava com elas, tentando resolver os conflitos de cada uma. Dona Ana, disse ele calmamente, espero que a senhora não se torne inconveniente. Não deve exigir, e sim ser grata a quem lhe auxilia. Já lhe dissemos como é o plano espiritual. Se fosse como pensava, não teria saído do umbral. Sua permanência lá seria eterna. A senhora deveria pensar no tempo em que esteve lá, no que sofreu, para dar valor ao que recebe. Esforce-se para melhorar e se tornar útil à comunidade que a abriga. Ela, assim como as outras, respeitava o Dr. Antônio, que era bondoso, mas enérgico. Tratava todas com carinho e atenção, mas dizia sempre o que cada uma precisava ouvir, e nem sempre isso lhes era agradável, ou era o que queriam ouvir. Nosso médico impunha respeito até no jeito de olhar. Não quero me lembrar do tempo em que estive no inferno, respondeu Dona Ana. Foi terrível, e ainda bem que não é eterno. Mas por que nos ensinaram errado? Por que essa confusão? O senhor tem razão. Vou me esforçar para melhorar. Passava uns dias se esforçando, mas logo tinha uma recaída e tornava a fazer exigências. Como não queria ser útil, agia como se todos tivessem o dever de lhe servir, não queria fazer nada. Foi providenciada a sua reencarnação. No corpo físico teria um recomeço, uma nova oportunidade, em que as dificuldades, talvez, a despertassem para que progredisse. Vieram para a enfermaria, ao mesmo tempo, uma senhora que foi sinhá, dona de escravos, e uma negra que foi sua escrava. As duas tinham rancor uma da outra. A senhora, sinhá Rita, estava sempre reclamando. Confesso a você, cabocla, que aqui estou bem melhor que antes. Mas é injusta a minha situação. Você cuida de mim, mas deveria me dar mais atenção. Foi escrava, apesar de não ter sido negra. Não acho certo você cuidar de tantas aqui e de negras, como aquela ali, a Rosa, que é muda. Não fala por motivos justos, a miserável. Aí passava mal, se sentia sufocada e sua crise permanecia por horas. Às vezes, só melhorava com o passe do Dr. Antônio. Sim, a Rita. Da próxima vez, só irei acudi-la após ter sofrido mais tempo, brincava o médico. Já sei, tive essa crise pelo meu rancor, disse ela. Mas como não ter, se Rosa foi a causa de tudo? A senhora não errou? Foi inocente? Por que não reconhece sua culpa? Perguntou o médico, olhando-a com firmeza. Bem, balbuciou ela. Sinhá Rita, não transfira a culpa a outrem. Assuma seus erros. Se esforce para perdoar e peça perdão. Senão, não poderá permanecer aqui. Não, por favor, pedia. Não quero voltar para o lugar horrível em que estava. Vou me esforçar, prometo. Perdão. Beijava a mão do Dr. Antônio. A negra Rosa não falava, embora o médico insistisse com ela que agora podia fazê-lo. Quando sinhá Rita falava dela, Rosa gesticulava com raiva e tentávamos acalmá-la. Dr. Antônio dizia sempre a ela: Rosa, irá falar quando não tiver mais rancor. Aproveitando que ele se afastou das duas, pedi que me explicasse algo que há tempo queria compreender. Dr. Antônio, às vezes não entendo. Para serem socorridas, prometeram perdoar e esquecer o rancor, mas basta lembrar o que lhes aconteceu que a raiva volta. Nosso médico sorriu, compreendendo minha curiosidade e me esclareceu. Isso acontece muito. Pensa que os socorristas que as acolheram não sabiam disso? Sim, eles têm esse conhecimento. Entretanto, por misericórdia, foram socorridas. Se tivessem realmente perdoado com esquecimento, não estariam aqui, nesse estado de necessitadas e sofrendo ainda.
embora menos que no umbral. Se estão aqui, precisando que as ajudem, é porque não compreenderam, ou não querem ainda passar de ajudadas a ajudantes. Não seria melhor separá-las? Estão sempre trocando fluidos negativos de rancor, falei. Quer conhecer a história das duas? Indagou-me Dr. Antônio. Afirmei com a cabeça. Fomos para o jardim do hospital. Sentamo-nos por momentos num banco embaixo de uma árvore frondosa e ele narrou. Conheço, para ajudá-las melhor, a história das duas. Uma, sinhá orgulhosa, exigente, tratava os escravos com desrespeito. A outra, escrava que servia a casa grande. Ambas tinham filhos, família. Um dia, o esposo da senhora desconfiou que ela o traía. Chamou à sua presença a Rosa e ameaçou castigá-la se não lhe contasse a verdade. Ela, temerosa, falou ao senhor dos encontros amorosos de sua esposa. Ele prendeu sinhá Rita no quarto, foi atrás do amante e o matou. Era um de seus empregados. A sinhá, ao saber, conseguiu que um outro empregado trouxesse Rosa à sua presença. Ele a segurou e sinhá Rita cortou sua língua com uma faca. Dias depois, o esposo da sinhá Rita a matou, sufocando-a com um travesseiro. Desencarnou com ódio, foi para o umbral. Rosa viveu algum tempo, muda e com ódio de todos pelo que lhe acontecera. Desencarnou e não pôde ser socorrida. Foi também para o umbral, junto com sua ex-sinhá. Ficaram unidas pelo ódio, até que, cansadas de sofrer, pediram clemência para ficar livres do sofrimento. Muitos fazem qualquer coisa para parar de sofrer, e não são fingidos os pedidos de ajuda. Nesse caso, as duas acharam que se haviam perdoado, queriam mudar a forma de viver e pensar. Mas, já sem o sofrimento, começaram a ver tudo diferente. Acham-se vítimas, injustiçadas. É por isso, cabocla, que nossas enfermarias estão sempre lotadas. E quando pedidos de socorro são fingidos, os socorristas não socorrem, pois esses espíritos necessitam passar mais tempo sofrendo para poder ter auxílio. Que coisa! Exclamei. Rosa prefere continuar muda a perdoar e sinhá Rita a ter seus ataques de sufocação a esquecer o rancor. Deixamo-las perto para que se perdoassem, mas vou transferir uma delas. Terão tempo para se entender. Voltei aos meus afazeres, agradecida pela lição recebida. Sinhá Rita foi transferida para outro quarto da enfermaria. Foi melhorando e as crises de sufocação foram rareando. Quando melhorou, pediu para reencarnar e seu pedido foi atendido. Ela voltou ao mundo físico. Rosa melhorou, passou a nos ajudar na enfermaria. Só depois de um bom tempo conseguiu falar de novo. Então foi para a escola estudar e passou a trabalhar. Reencarnou como filha de sua antiga sinhá, na tentativa de se reconciliarem e acabaram amigas. Amava cada uma das abrigadas que atendia, e elas normalmente ficavam por tempo na enfermaria. Sempre que possível, perguntava da vida delas, não por curiosidade, mas por querer vê-las bem. Muitas eram gratas, se esforçavam para melhorar, reconheciam seus erros e às vezes choravam de remorso. Estas logo estavam bem e lhes era oferecido viver na colônia por mais tempo para estudar e se preparar para a futura reencarnação. Algumas iam contentes, outras não conseguiam ficar livres do remorso e queriam reencarnar para ter a bênção do esquecimento. Mas são muitas as que querem reencarnar. Pedem, insistem e têm que esperar. Vão sendo atendidas conforme a sua necessidade. Não existe tempo certo para a reencarnação. Há uma média, mas todos os casos são estudados separadamente. Assim, uns voltam logo, outros demoram muito. Mas havia as que se queixavam para nós, as enfermeiras, e para o Dr. Antônio. Tentávamos, antes de tudo, ensiná-las que a queixa e a autopiedade não fazem bem a ninguém. Dr. Antônio, disse uma senhora recolhida havia tempo na enfermaria,
Não tive escravos e estou só sofrendo depois que meu corpo morreu. Confessava meus pecados e ia sempre à igreja. Não era para eu estar em condições melhores? E o médico respondeu, porque não deixava ninguém sem explicações. Dona Filomena, a senhora não teve escravos por não ter tido condições para tê-los. Bem que gostaria de ter tido. Mas nossos problemas, ou de quem está aqui, não são só pela escravatura. Atos errados são bem diversos. Não basta só pedir perdão, temos que reparar nossos erros. Quando pedimos perdão com sinceridade, este deve ser dirigido a quem ofendemos, e quando for pedido a Deus, deve ser com a convicção de que, se o tempo voltasse, não erraríamos, como também não erraremos novamente. Devemos estar cientes de que atos errados e acertos são plantações que dão frutos. Somos livres para fazer o que queremos, mas obrigados a arcar com as consequências. Então a senhora acha que deveria estar em condições melhores? Quero crer que seja para ajudar os outros, para trabalhar comigo e com a cabocla. Melhorar para servir? Já trabalhei tanto encarnada. Pensei que descansaria pela eternidade. Então, se queixa de quê? Perguntou o Dr. Antônio. Não está descansando aqui? Está no leito. É servida. Não faz nada de útil para si ou para os outros. Não é esse o descanso que almejava, que almejo, falou ela, abaixando a voz. Minha filha, disse o médico pacientemente, enquanto quiser ser servida, será certamente necessitada. Só quando doamos de nós mesmos é que somos autossuficientes. Trabalhou muito quando encarnada? Será que foi assim mesmo? Você quer que a lembre de seus erros para que entenda que Deus é misericordioso com você? Não quero me lembrar de nada, falou ela. Dona Filomena, digo isso para que a senhora se esforce para melhorar. Mas é necessário que modifique seus pensamentos. Seja grata e queira ser útil. Aqui no plano espiritual não há lugar para ociosos. Não exija de outros o que a senhora pode fazer. É que pensei, resmungou ela, que o senhor e cabocla tinham a obrigação de fazer o que fazem. Dr. Antônio sorriu. Todos nós temos obrigação de aprender a ser bons, de fazer o bem, de trabalhar e ser úteis. Todos nós. Se Cabocla e eu estamos servindo, é porque entendemos que é bem melhor que ser servido, porque estão em condição de mendigos os que querem só receber. E eu aproveitava as lições que o Dr. Antônio dava a cada uma delas. Ele, sabendo disso, deixava que eu escutasse. Assim, ia ao seu lado, enquanto ele atendia às abrigadas da enfermaria. Dr. Antônio, pediu uma senhora ainda jovem, por favor, me transfira desse lugar. Por quê? Perguntou o médico. Sei que estou doente, tenho tuberculose. Embora muitos digam que essa doença ingrata mata, eu estou melhorando a cada dia. Mas aqui estou, junto de doentes mentais, que dizem que seus corpos morreram. Não quero parecer ingrata, mas até as enfermeiras têm essas manias. São boazinhas, mas dizem que já fizeram essa passagem, coisas que não entendo e de que tenho medo. Não quero ficar junto de doentes mentais. Filha, julga-se mesmo viva num corpo carnal? Indagou o médico tranquilamente. Claro que sim. Não morri. Não vi Deus. Não fui julgada com as honras que cabem a uma religiosa. Fui freira e rezei muito. Nossa Senhora virá me receber quando eu morrer e me levará para o céu, disse ela. Filha, continuou o Dr. Antônio a esclarecê-la, será que não pode pensar que a morte seja um pouco diferente do que acredita? Deus, nosso Pai, está presente em todos os lugares e dentro de cada um de nós. Nossa Senhora é um espírito sublime e não tenho conhecimento de que ela faça isso, porque cabe a cada um de nós fazer por merecer a desencarnação que poderá nos trazer alegrias e felicidades de imediato.
O senhor também? Choramingou ela. Já tenho conversado com você, tentado fazê-la entender que desencarnou, e você, iludida, não quer compreender. Filha, seu corpo com tuberculose morreu, mas você sabe que não foi só por isso. No terceiro aborto que você fez, a hemorragia pôs fim à sua vida material. A jovem senhora colocou as mãos nos ouvidos, não querendo escutar. Dr. Antônio falava baixo. Só ela e eu, ao seu lado, escutávamos. Calmamente, ele tirou as mãos dela de seu rosto e a encarou com ternura. Eu confessei meus pecados, fui perdoada, balbuciou. Por quem? Indagou o Dr. Antônio. Pelo meu confessor, respondeu ela. E esses espíritos que iam reencarnar, os ofendidos, já lhes pediu perdão? Não. A alma só se une ao corpo quando ele nasce. Não, filha. Na concepção já há um espírito que teria a bênção da reencarnação. Você errou, foi orgulhosa, vaidosa. Entrou para o convento sem vocação, porque, desiludida por amar um homem que teve que casar com outra, temeu ficar solteira. No convento, decorou muitos ensinamentos, mas não os viveu. Esqueceu-se da caridade. Preferiu a luxúria. Grávida, optou por abortar, tomando remédios de ervas conhecidos de muitas mulheres e que seu confessor sabia utilizar. Filha, estou lhe dizendo isso para que reflita sobre a bondade de Deus, que a ama como a todos nós. Você teve o corpo físico morto há anos. Não se iluda mais. Recorde. Vagou pelo convento por muito tempo. Depois veio para cá, e sua melhora tem sido lenta, porque teima em não aceitar a verdade e quer ficar iludida, julgando-se encarnada e isentando-se de erros. Errar é humano. O que importa é que, reconhecendo os erros, passemos a repará-los. Não se envergonhe. Se decorou o Evangelho, convido-o a praticá-lo. Aceite seu estado de desencarnada, para que possa melhorar e viver como uma. A jovem senhora abaixou a cabeça, pensativa, e depois dessa conversa foi melhorando. Aceitou seu estado de desencarnada. Um dia me disse: Cabocla, errei muito e quero pedir perdão para aqueles a quem ofendi. É que não queria ter morrido. Queria tanto ter sido superiora e mandar naquele convento. Mas agora começo a pensar que foi melhor para mim ter desencarnado sem ter conseguido isso. Vou seguir seus conselhos e os do Dr. Antônio. Quando se quer, se consegue. Ela melhorou e foi transferida. Logo estava trabalhando como eu, mas isso para ela era motivo de incentivo. Muito errou. Muito tinha que fazer para reparar. Logo que fui trabalhar na enfermaria, não sabia responder às queixas ou exigências. Dr. Antônio, de enfermeira numa ala do hospital, não esqueceu o que fez e nem o muito que sofreu. Bondosamente me instruiu. Cabocla, você deve responder aos queixumes delas. É preciso que as orientemos com caridade e firmeza, porque se aceitarmos suas lágrimas, estaremos concordando. Necessitam entender que não estão agindo certo e dar valor ao trabalho alheio, que a ajuda que recebem é um esforço de outrem e que todo trabalho deve ser respeitado. E assim aprendi a lidar com as diversas questões que surgiam dia a dia na enfermaria. Honorina estava sempre resmungando. Você demorou, cabocla. Quero água. A água está perto de sua cama, na mesinha de cabeceira. Por que não pegou? Parecia que não me ouvia e continuava falando. Nada aqui funciona direito. Dizem que é só pedir socorro e se é socorrida. Estava no umbral sofrendo demais, arrependida do que fiz. Pedi socorro e só fui auxiliada 3 dias depois. Honorina, respondi. Você acha que é possível ter 24 horas por dia um socorrista à disposição de cada um dos que estão sofrendo? Aqui, por imprudência de tantos, há muito o que fazer. A seara é grande, os necessitados muitos, e poucos os trabalhadores. Isso que dizem
que ao pedir socorro ele vem, não quer dizer que seja de imediato. Os socorristas no umbral obedecem uma escala. Vão a alguns lugares determinados a cada dia e lá socorrem os que pedem auxílio, sem ser necessariamente a primeira vez. Há lugares, buracos, aos quais só vão uma vez por mês. Você acha pouco? Por que não vai ser socorrista? Aí talvez o serviço ande mais rápido, porque são poucos, querida, os que querem trabalhar nas zonas inferiores. Podem pensar que respondi de modo rude, mas certas pessoas só entendem assim. Não era só porque foram socorridas que se livraram de seus vícios. Muitas ainda não entendiam seus atos errados que praticaram e nem as consequências deles. Teriam que se educar, se modificar ou tentar fazê-lo, como eu estava tentando. E, se não respondia a algumas de forma mais enérgica, me omitia de ensiná-las a respeitar quem pelo trabalho as auxiliava. Eles não fazem seu trabalho com prazer? Indagou. Fazem, como faço o meu. Precisamos aprender a ser úteis, porque aquele que não o é perde a oportunidade de servir, e quem não trabalha não deve reclamar do serviço alheio. Mas você deve pensar seriamente em se melhorar e ir trabalhar no umbral. Deus me livre! Exclamou ela. Não quero voltar lá, nem como socorrista. Quando me sentir bem, quero algo mais prazeroso. Trabalhar nas enfermarias? Perguntei. Também não. Acho que quero algo mais, menos braçal, como administradora de algo. Sabe fazer isso? Administrar? Indaguei. Nossos administradores normalmente já passaram por todos os trabalhos. Quem administra tem que saber fazer. Respondia e mudava de assunto. Honorina demorou para melhorar. Dr. Antônio tentou fazê-la entender que necessitava fazer algumas tarefas, estudar, mas ela achava defeito em tudo e recusava o que lhe era oferecido. Como o plano espiritual, na esfera em que estávamos, que abrange posto de auxílio e colônias, não abriga por muito tempo ociosos. Honorina foi convidada a reencarnar e o fez como negra e escrava numa fazenda onde teria que trabalhar. Esperávamos que aprendesse, deixasse de ser ociosa, porque a preguiça é um grande obstáculo ao progresso. Comecei trabalhando 6 horas, depois de algum tempo passei a 8 horas. Nas outras 8 horas, quem cuidava daquela enfermaria era Pitu, e as 8 horas restantes eram deixadas para repouso. Só havia atendimento de emergência. Havia na nossa enfermaria 60 leitos. Às vezes estavam todos ocupados, outras não. O trabalho era intenso. Esse número de leitos varia dentro do mesmo hospital e nas colônias. Pitu era negra, foi escrava, era muito bondosa e competente. Doutor Antônio, reclamou Ambrósia, não quero ser atendida por negra ou índia. Será que o senhor não poderia enviar uma branca para ser nossa enfermeira? Não gosto de pessoas de cor e não confio nelas. Não, senhora, não dá, porque Pitu e Cabocla são iguais a você. Apenas tiveram a cor da pele e aparência física diferentes da sua última encarnação. Aqui não é lugar de racismo. Doutor Antônio, não quis ofender ninguém. É que eu, sendo branca e rica, devo ser atendida. Filha, aprenda de uma vez que reencarnamos ora num corpo negro, ora branco ou amarelo para aprendermos a amar todas as raças. Há pessoas boas ou ruins em todas elas. Você, na última, foi branca. E na penúltima? Já lhe passou pela cabeça que foi negra? Vamos lembrar. Dr. Antônio a olhou fixamente, ajudando-a a recordar, e Ambrósia conseguiu lembrar. Não, não e não. Fui negra, recordo. Negra, suja e fedida da senzala. Como foi triste. Não gostei de ter sido assim. Prefiro esquecer. Agora sou branca. Ambrósia, disse Dr. Antônio carinhosamente, se já foi negra,
Não renegue as pessoas que são ou serão. Aprenda a querê-las pelo que tem de bom. Você deveria pedir desculpa a Pitu e a Cabocla e se esforçar para amar todas as pessoas sem distinção. Ambrósia ficou triste e pensativa e pôs-se a se esforçar para atender a si mesma. Conseguindo, passou a ajudar as companheiras. Logo, se tornou nossa ajudante. Isso estava sempre ocorrendo, e para esses casos, Dr. Antônio dava bônus horas, que podiam ser usados na colônia. E ao receber o seu, Ambrósia aproximou-se de mim e me deu uma flor. Cabocla, você me desculpa? Abracei-a em resposta. Estou contente por você ter melhorado, respondi. Depois foi a vez de ela se desculpar com Pitu. Pitu, devo desculpas a você. Aceite o meu bônus hora como presente. É meu. Dr. Antônio me deu dizendo que mereci. Dou a você algo que conquistei. Seja minha amiga. Pitu chorou emocionada. Que tal me dar um abraço? Abraçaram-se. Bem, disse Pitu. Queria ir ao teatro com este bônus hora, mas estou sem companhia. Que tal, Ambrósia, você ir comigo? Claro que vou. Dr. Antônio, ao saber, sorriu contente. Vou transferir Ambrósia. Está apta a morar na colônia. Quando teve que se virar, aprendeu, e melhor, passou a ajudar as companheiras. Isso foi bom para ela. E foi questão de tempo. Logo, Ambrósia estava trabalhando nas enfermarias. Ela e Pitu tornaram-se amigas, e esta a convidou para morarem juntas. Como aprendi trabalhando nas enfermarias. Como é complexo o ser humano. Muitos exigem, pensando ter direitos, esquecendo os deveres que julgam ser só dos outros. E todos nós devemos nos esforçar para sermos bons, não exigir dos outros, mas sim de nós mesmos, e largar de querer só receber, passar a doar, sem querer ter créditos. Porque a vida é atividade, e os que param estacionam, estagnam, prejudicando a si mesmos. Mas outra atividade me esperava, e fui realizá-la contente e grata pela oportunidade de aprender trabalhando.